Quero dar boas-vindas a todos que estão assistindo esse novo podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Ceará. Agradecer aí na figura do presidente Ulisses Cabral. E hoje a temática desse podcast está relacionada com o Departamento de Ergometria, Reabilitação Cardíaca e Cardiologia do Esporte, o nosso DERC, que foi agora também fundado aqui na Seção Ceará. E para dar início à nossa discussão, que obviamente vai ser sobre esses temas, a gente tem as nossas convidadas aqui que honram muito a presença e eu queria apresentá-las. A gente está com a doutora Márcia Salles. A Márcia ela é especialista em cardiologia e ergometria pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela foi coordenadora do serviço de ergometria e teste cardiopulmonar do exercício do Hospital de Messejana no período de 2017 a 2023. Ela é preceptora da residência médica de cardiologia do Hospital de Messejana e ela é a cofundadora e atual presidente do DERC Ceará, que vai nos brilhar aí com seu conhecimento todo. E pós-graduada também em medicina do esporte. E ao lado, a doutora Nathalie Reis, que também vai brilhantar essa discussão de hoje. A Nathalie ela é formada na Universidade Federal da Bahia e feita residência na Fundação Baiana de Cardiologia. Hoje ela é cardiologista geral e esportiva, ela tem especialidade também em habilitação e ergometria. Atua na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do coração e na promoção de bons hábitos de vida. Realiza avaliação de risco pré-operatório, faz TAF e liberação para atividade física. E eu vou me apresentar, eu sou Gustavo Veras, cardiologista clínico, também sou habilitado em ergometria, já atuamos nesse campo há quase 30 anos, formado pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz minha residência na USP em Ribeirão Preto. E vamos conversar então, bater um papo para ser mais descontraído, vamos trocar algumas ideias. E eu acho que a gente podia começar, Márcia, falando um pouquinho sobre o DERC e essa novidade de regionalizar o DERC, que é um departamento nacional e que a gente está trazendo agora para as regionais dos estados, né? E falar dessa vantagem de ter o DERC aqui mais próximo dos associados, falar um pouquinho desse desafio do nosso método, né? Que é um desafio constante aí na ergometria, Márcia. O DERC é um departamento que sempre foi muito atuante dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas faltava essa interação com as regionais, né? E agora, ultimamente, já vinha acontecendo isso com algumas diretorias mais recentes, e nessa última, agora que é com o doutor Luiz Hitch, né, que é o presidente do DERC atual, nacional, ele tem primado por isso, tá? E assim, a gente fundou o departamento de ergometria aqui, pensando justamente em, primeiro, valorizar o nosso método, né? Isso. Fazer com que os ergometristas da cidade se unam mais, Perfeito. né? Porque falta um pouco dessa união para que a gente consiga angariar mais benefícios para o nosso método, né? E também para difundir mais conhecimento, para inserir mais na tentativa de melhorar a qualidade do nosso exame, de fazer com que a gente não veja o teste ergométrico só como um infra de ST. Isso ficou no passado. A gente tem que ver o exame como um todo. É um exame clínico, né? É um exame eletrocardiográfico, é um exame que tem nuances que estão fora do eletro, né? Fora da clínica, que você tem que buscar, você tem que ir atrás. Então, assim, a gente vai ter nesse Congresso Cearense de Cardiologia agora, a gente vai ter um simpósio, que é o primeiro simpósio do DERC Ceará, né? Então, assim, vai vir o presidente nacional do DERC, vai vir o diretor científico nacional do DERC, né? Então, a gente está propondo e pretendendo fazer uma coisa bem interativa e bem, digamos assim, como eu diria,
importante para todo mundo, Enriquecedor, né? né? Assim, Quer dizer que ele tem difundir uma bem o conhecimento, É né? uma proposta educativa mesmo, né? Essa proposta educativa é muito educativa. importante. E é essa proposta do DERC Isso, regional também. Uhum. É a Muito bom. valorização do método Isso. e uma proposta educativa Educativa. para os associados. Até porque a gente está vendo não sei, você está mais próxima na função acadêmica aí, a quantidade de residentes que migram para o nosso método hoje está cada vez menor, né? O que fazer para atrair a nossa especialidade para os novos formandos, né? E a gente vê que ela é mal remunerada, ela é mal valorizada, e às vezes até porque as pessoas não têm tanto a informação do método e da riqueza dele, né? Eu acho que fica assim também importante dentro do DERC, né? Como é um departamento de ergometria, reabilitação, cardiologia, quer dizer, a cardiologia do esporte já entrando agora. Isso, no final. Né? E então, assim, traz mais conhecimento para dentro do departamento, né? E faz com que as outras pessoas se interessem mais. Isso. Não fique só o método, mas é o método associado a uma coisa mais clínica, né? Onde você pode fazer um dentro do outro. Exatamente. Né? Eu acho que isso passa também muito pela questão da própria sociedade. Hoje, a sociedade ela tem um foco maior na promoção da saúde, na prevenção de doenças, e isso conversa muito com o departamento de ergometria. Com certeza. A gente sabe que o nosso método é um método muito preventivo, muito de diagnóstico precoce, de intervenção precoce, de associação a bem-estar, à saúde. Então, à medida que nós, cardiologistas ergometristas, nos valorizamos nesse sentido de sermos os promotores do bem-estar, da saúde, muito mais até do que da doença, a gente vai estar conversando com a necessidade social mesmo, que é a promoção da saúde, né? Muito bom. Eu queria só chamar a atenção aqui, no meu mini currículo foi colocado aí, cofundadora por quê? Porque todos nós que entramos agora somos fundadores do DERC Ceará, tá certo? Você é um fundador, a Nathalie é outra fundadora, tem em torno de mais ou menos no seu número... 20 a 30? Não, 30? acho que não tem isso tudo. Não tem, não. 15 a 18 pessoas. Tá, então, nós seremos os fundadores do DERC daqui a alguns anos, né? Nós teremos o prazer de dizer, fundamos o DERC no estado do Ceará. Né? Com fé em Deus, um departamento muito forte, sólido e com muitas conquistas, exatamente. Né? É verdade. E esse link com a promoção da saúde, eu acho que é importantíssimo porque é um método, como a Nathalie falou, que o paciente quer melhorar sua qualidade de vida, ele vai logo atrás de fazer um teste ergométrico. Às vezes ele pede isso para a gente no consultório, né? Por mais que a gente tenha as nossas indicações aqui nas diretrizes, ele quer fazer esse método. É até interessante porque eu vi até uma discussão uma vez no nosso grupo mesmo, que falando assim, mas paciente assintomático, não existe indicação para teste ergométrico em paciente assintomático, você viu? Vi isso. Mas existe. Eu digo, peraí, eu vou lá na minha diretriz. Tem as indicações para teste. E eu acho muito interessante, porque paciente assintomático, que é grupo de risco, ele pode fazer o método. E aí é que vem a questão educativa, de a gente informar bem as pessoas, até porque quando você pega um colega que está no consultório, e às vezes ele está sendo muito gerenciado por convênio, e que convênio fica freando a indicação de exame, ele não vai olhar para a diretriz. Aí ele vai falar assim, não vou pedir não, o cara é jovem, tem menos de 35 anos, não tem nenhum fator de risco, não vou pedir o teste ergométrico. Mas a gente sabe que tem indicações para pacientes, inclusive abaixo de 35 anos, mas que tem uma forte histórico familiar, gente na família que morreu subitamente ou teve um evento cardíaco abaixo de 55 anos, ele é assintomático, mas está indicado fazer o teste ergométrico. E então, o próprio paciente também, muitas vezes, ele tem receio de progredir na evolução da performance esportiva, porque ele não se sente seguro se pode realmente forçar além. E a gente sabe que o teste ergométrico, o teste cardiopulmonar, eles trazem essa segurança para o paciente também. Perfeito. Então, eu acho que nesse contexto de assintomáticos, a gente sempre se coloca como um exame que vai dar mais segurança para o paciente continuar evoluindo, independente de qual é o ponto de partida dele, se ele é um sedentário ou se ele já é alguém, um esportista em evolução. Perfeito, isso mesmo. Interessante, a gente tem que
colocar isso assim como uma informação realmente educativa, né? Uhum. E assim, a gente podia até conversar um pouquinho sobre essa diretriz, né? Eu acho que é uma diretriz nova que contribuiu muito para enriquecer o nosso método, porque até veio um pouco falar o que você falou no começo, Márcia, que não é um método só para ver infra de ST, né? Não é. Não é. Quando Não você é. olha essa diretriz nova de 2024, a gente vê qual a riqueza que o método tem. Quanta Exatamente. informação eu posso trazer com esse Não método, só né? de doença coronariana, mas de Isso. outras doenças, das Isso. canulopatias, Isso, né? exatamente. A Do insuficiência QT cardíaca. longo, da insuficiência Isso. cardíaca, que a insuficiência cardíaca a gente vai mais para o cardiopulmonar, né? É um método que a gente pode assim, conversar já que também sobre realmente ele. tem várias coisas e às vezes assim eu fico triste porque tem alguns exames que se você for pensar, tipo a avaliação do QT né, no teste ergométrico. É um exame bastante longo, é um exame que você tem que medir isso e aquilo, e não se faz nenhuma diferença em relação... Isso, ou seja, o custo é o mesmo, a valorização remuneração é a do tempo, mesma, né? o tempo vai ser maior, Maior. é verdade. mas assim, a diretriz eu acho que ela ficou muito boa, está muitíssimo completa, Isso. né? Eu acho que a gente vai ter que ter um olhar especial sobre essa diretriz, porque eu acho que tem muita informação que você vai ter que saber como usar isso na prática. Então, eu acho que a gente vai ter que praticar essa diretriz. É verdade, é verdade. Entendeu? E aí, a diretriz ela foi muito sábia no sentido de mostrar realmente, de valorizar além do segmento ST, né? Acho que a grande marco dessa diretriz é dar valor a todos os outros parâmetros, Exato. parâmetros hemodinâmicos, cronotrópicos, enfim, e a gente saber que a valorização do nosso exame passa por um exame de qualidade. Primeiro, nós temos que fornecer exames de qualidade para mostrar valor para o clínico, que aquele exame muda a conduta, aquele exame auxilia no prognóstico do paciente. Então, a partir do momento que nosso exame se torna cada vez mais rico, embasado na diretriz, a gente vai... a minha esperança é essa, inclusive com a questão do nosso departamento, é que a gente, ao longo do tempo, a gente consiga mostrar valor realmente para o nosso método. Isso, com certeza. Aí, assim, e a gente tem, de um modo geral, a cardiologia do exercício, né? Que não é só o teste ergométrico, que não é só o teste cardiopulmonar. Né? A gente tem a reabilitação cardíaca, né? A gente tem a cardiologia do esporte e a gente tem a união do nosso método com outros métodos de imagem, né? Então, eu acho que, assim, eu que agora milito praticamente só na reabilitação, agora estou fazendo um pouco consultório de cardiologia geral, porque a reabilitação consome muito tempo. Consome tempo. E já é muito rica, né? E dá um certo trabalho a administração da reabilitação, são vários aspectos, são várias coisas. E tem muitos entraves, né? Desde o nosso colega que não pede a reabilitação, porque ele desconhece, né? Ele não sabe que um paciente que faz reabilitação coronariana tem 26% de redução de mortalidade. Impressionante, coisa que pouquíssimos medicamentos conseguem fazer. Né? A reabilitação é milagrosa, ela faz coisas que você não acredita em recuperar um paciente. Pois Tanto na área assim, cardiológica, na pulmonar também. Né? É assim, muito, muito gratificante, porque de vez em quando a gente recebe assim, uma cartinha, uma coisa, entrei aí assim, agora estou recuperado, estou isso, estou aquilo, gostaria de agradecer. Então, às vezes, a gente tem até uma vontade, vamos desistir disso, porque dá tanto trabalho, o retorno não é essas coisas, né? Mas, quando a gente pega o paciente que diz isso para a gente, aí você diz, pô, mas eu estou fazendo alguma coisa, né? Então... Márcia, explica um pouquinho, até para as pessoas que estão assistindo. A reabilitação é um programa, você tem um programa de exercício monitorado. E como é que é a rotina dele lá? A gente encaminha o paciente para você, esse paciente vai fazer uma primeira avaliação, que é o teste cardiopulmonar, a amnese. A gente tem que ter um encaminhamento do médico assistente, né? Quando aí ele marca uma consulta com o médico da reabilitação.
a gente faz toda uma história, Certo. vê exames, exame físico, vê se está faltando alguma coisa que seja de interesse para a reabilitação, Certo. né? E se está tudo ok, se não tem mais nada que a gente tenha necessidade, aí ele vai para uma avaliação ao esforço. Certo. Todos os pacientes fazem cardiopulmonar. Certo. Eventualmente, um ou outro que tem fobia faz ergometria. Certo. E, eventualmente, tem uns que começam sem fazer nada, porque estão tão digamos Receosos. assim... Não é nem receoso, é caquético. Estão frágil. incapacitados. Incapacitados que eles não Isso. conseguem fazer nenhuma avaliação mais Nossa, meu esforço. Deus. Então, a gente entra no ginásio com eles Entendi. para fazer uma atividade física naquele modelo de aumento de 30 batimentos inicialmente, vai indo. Daí, o programa, na verdade, o programa da clínica são 6 meses. 6 meses. Tá? Tá. 3 meses iniciais, onde ele faz 3 vezes por semana, aeróbico e muscular, né? Sim. 3 vezes por semana na clínica. Certo. E à medida que a gente vai avaliando, vai vendo e que ele vai se estabilizando, né? Aí, no segundo ciclo, que a gente chama, faz uma nova avaliação ao final desses 3 meses, faz uma nova avaliação e ele passa para uma outra prescrição, que a gente faz uma outra avaliação ao esforço, faz uma outra prescrição e os últimos 3 meses, a gente chama de fase 3, ele fica 2 vezes e 2 fora. 2 supervisionadas e 2 fora, para o final desses 6 meses ele já sair todo, ficar fora. Isso. Existem aqueles pacientes que a gente sabe que não vai dar para botar para fora, digamos assim, né? Pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção baixa, né? CDI, não, porque são graves. Graves, né? São graves, né? Então, eles vão ali ficando um pouco mais, a gente vendo como é que consegue. Mas é assim, mas é uma coisa muito boa, muito boa. Interessante. E já perceber a evolução do paciente ao longo do tempo, né? Assim, como ele ganha em qualidade de vida, né? Como ele ganha. Não, ganha muito. Sabe, assim, na insuficiência cardíaca a gente sabe que não tem redução de mortalidade. Mas melhora muito a qualidade. Melhora muito a qualidade de vida. Demais. Que o que hoje em dia os estudos estão buscando é qualidade de vida, né? Exatamente, Qualidade de vida. Não teve uma redução de evento maior, mas teve redução de qualidade, teve melhora de qualidade de vida. Isso. Né? E é o que faz o paciente feliz, né? No fim das contas. Isso. É o que traz a sensação de bem-estar. Até pegando o gancho da reabilitação, eu vi um caso clínico muito interessante de angina refratária. É uma angina, né, num paciente... Até para ilustrar melhor, mas o que a reabilitação fez com esse paciente é impressionante. 52 anos, paciente multiarterial, hipercolesterolemia familiar, hipertenso, e com angina progressiva. Ele tinha angina, toda semana ele tomava um exordilzinho para aliviar a dor dele. Uma vez por semana ele tomava exordil. Ele já era revascularizado previamente, multiarterial, fez tudo que podia fazer de revascularização. Depois da revascularização, ele ficou 2 anos sem sintomas. Aí ele voltou a ter sintomas depois. E aí foi a angina refratária dele. Com o novo CAT, o CAT novo mostrou que os enxertos estavam pérvios, mas ele tinha muita doença periférica, muita doença ainda grave, e foi encaminhado para a reabilitação. Fez o programa não tão completo quanto o seu de 6 meses, foi de 3 meses, 12 semanas, 40 minutos de exercício aeróbico em esteira 3 vezes na semana, associado a 15 minutos de exercício resistido. Ao final desse programa, a melhora foi impressionante. No final do protocolo, ele melhorou o VO2 dele de 17 para 27 nesses 3 meses. O limiar anginoso, que ele tinha antes, com 68 batimentos por minuto, ele já tinha angina. É interessante falar que a reabilitação ele permitia ele ter a angina, que não era tão arriscado ter uma angina leve ou moderada, você fazendo exercício nesse paciente, né? Isso era permissível, ele sentir dor. E ele sentia dor com 68 batimentos. E o limiar dele foi para 95. Muito bom. Subiu de 68 para 95. E a intensidade da dor dele caiu de 7 para 5. Então, assim, e era um paciente que você fica meio, né, sem ter o que fazer, né? Multimedicado, totalmente otimizado. Reabilitação. Tem alguns pacientes que chegam para a gente, que a gente vai falar, meu Deus, mas o que eu vou fazer com esse paciente? É tão cheio de doença, né? Impressionante. Tão né? cheio, mas que
o cara começa a fazer atividade, vai, progride, e daqui a pouco está se sentindo muito bem mais na disposto, atividade né? física. É. A gente tem vários pacientes com alteração isquêmica, que não tem o que O que mexer, mais fazer? né? Aí vão reabilitar mesmo. Isso, interessante, muito bom. E assim, a capacidade de vocês hoje no serviço de vocês hoje lá de reabilitação, de número de pacientes que vocês conseguem hoje fazer? Se eu não me engano, nós estamos com 147 pacientes. Nossa, bastante, né? Irmã? E tem uma possibilidade de aumento. Que legal. Porque, assim, tá chegando muito. Agora, o interessante é a gente ver que a maioria dos pacientes que nos chegam são de médicos mais novos. Que coisa. Interessante De isso, hein? médicos mais novos. Já Essa- a atuação do departamento de Ótimo, alguma já está forma, falando né? isso. E Já eu acho que a gente está formando- procurando uma lacuna, preencher essa lacuna dos mais velhos aí, hein? É. O DERC vai ter que trabalhar nessa área aí, para poder... Pois é, Isso. né? É uma das propostas da gente, é tornar a reabilitação mais conhecida, a cardiologia do Isso. esporte, que é uma área belíssima. Isso é outro Eu tema que sou a gente tinha apaixonada que... pela cardiologia do Não, com esporte. certeza. É uma área belíssima, uma área dificílima. Assim, é procurar sarna para se coçar, É verdade. né? Fazer cardiologia do esporte. E é engraçado que, às porque- vezes, no senso comum, cardiologia do esporte é algo para atleta. Aham. Se você usa essa expressão, cardiologia do esporte, então só os atletas se beneficiam. E não é verdade. Né? Eu Isso. costumo dizer que é do sedentário ao atleta. Isso. Basta que seja uma pessoa que tenha o mínimo desejo de fazer alguma atividade física, né? Porque aí ela vai estar se beneficiando de tudo que a gente pode oferecer como cardiologistas do É departamento. muito interessante. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, que já faz 7 anos que a gente faz reabilitação. E, assim, o paciente cardiopata, ele me dava muito medo de atividade física, entendeu? Assim, pô, o cara infartou, mandar o Isso. cara... Hoje em dia, assim, às Segurança, vezes eu digo, não, né? tem que segurar, porque às vezes, será que eu não estou sendo muito permissiva, né? Entendi. Com esses pacientes tão cheios de... Mas é porque você vai vendo que dificilmente tem uma pessoa que ela não possa fazer atividade Alguma física. atividade física. Ela não vai fazer uma atividade física de alta Muita intensidade, mas ela vai isso. fazer uma atividade física dentro do que lhe é possível, Aham. né? E quando coronariano ou quando cardiopata, dentro de limites bem estabelecidos, que a gente consegue estabelecer pelo cardiopulmonar, né? Isso, Entendeu? Exatamente. Ou por uma ergometria, mas pelo cardiopulmonar sai um pouco mais específico, né? Específico, Mas é bastante interessante, E, assim, a cardiologia do esporte, realmente, eu acho que aqui no Ceará a gente precisa dar um up nessa cardiologia do esporte. Que a gente tem, assim, o intuito era criar um grupo, né? Que, tipo um heart team na Sim. cardiologia do esporte, né? Sim, claro. Que é para... A gente tem dúvidas, tem algumas coisas que os pacientes aparecem e você fica... Algumas dizer, situações grupos difíceis de decidir, decidir, de tomar de decisão. tomar decisão. Até porque a gente sofre a resistência do próprio paciente, né? Um É. embate, o médico e paciente, né? É, Falando nesse campo da cardiologia do esporte, vamos falar um pouquinho da avaliação pré-participação. Assim, sim. que é interessante, né? A gente comentar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente poderia passar, assim, para as pessoas que estão assistindo a gente. Se um paciente chega para a gente e deseja... o que a gente está vendo, assim, na prática... não é só aqui em Fortaleza, mas eu acho que é no Brasil, no mundo, né? Muitas pessoas estão aderindo à prática de atividade física cada vez mais intensa, né? Cada vez E mais outra coisa intensa. que está acontecendo é a idade. A gente está vendo pessoas de mais idade fazendo atividade física Grupo com master. mais intensidade. Grupo E master, aí né? a gente vê o grupo master avançando coisas que o pessoal mais jovem nem faz, né? E isso é um desafio para a gente É um também. desafio. E aí, o que vocês podiam comentar assim, da avaliação pré-participação, assim, que a gente poderia tecer um comentário geral? O paciente procura a gente, um paciente, sei lá, de meia idade, que quer fazer a avaliação pré-participação, se pode ou não ir para aquela maratona, para aquela meia maratona, ou para um Ironman, o que a gente podia orientar para esse paciente? Porque existe uma polêmica muito grande, como
a indicação das diretrizes americanas, europeias. O americano é muito econômico, né? O europeu, principalmente o pessoal da Itália, já são mais permissivos, né? O que a gente podia falar sobre isso? Eu acho assim, o paciente que procura, né? O indivíduo que procura a gente, que ele não tem nenhum fator de risco. É um paciente abaixo dos, vamos dizer, dos 35 anos. Mas vai fazer uma atividade física intensa, competitiva, ele tem que fazer uma avaliação de um teste de esforço máximo. Máximo, isso mesmo. Isso. Entendeu? Merece. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Ou acima disso, já tem que fazer também, né? Perfeito. Já tem que fazer pelo menos um teste de esforço máximo. Se houver queixas, né? Se houver mais fator de risco, história de morte súbita, aí você vai agregando. Vai agregando, né? Pois eu acho que isso é muito... Ou seja, não ficar só no eletro e na anamnese, né? Eu acho que para alta intensidade, não. Isso. Para alta intensidade, não. Assim, é importante também a gente não colocar a avaliação pré-participação como um empecilho para a pessoa começar a prática de atividade física. Isso. O sedentário, antes de começar a atividade física, ele não é obrigado a passar por uma avaliação completa. Sim, claro. Porque o sedentarismo em si já é um fator de risco. Já é um problema. Já é o problema. Então, verdade. assim, quem tem interesse em começar, quem quer fazer atividade física, vai começar respeitando os próprios limites, respeitando a sua percepção de esforço. Perfeito. E à medida que a pessoa vai progredindo, vai tomando gosto, né? Digamos assim, vai querendo evoluir. Eu antes não fazia nada, fazia uma caminhada na beira-mar e agora eu quero correr meu primeiro 5 quilômetros. Ou então, aí agora, vamos passar por um cardiologista, fazer uma avaliação clínica. Eu acho que a avaliação clínica com a gente é fundamental. A gente, quem trabalha com cardiologia esportiva, tem um olhar mais detalhado para a história familiar, a história genética, entender que às vezes aparentemente não é um sintoma e saber buscar que aquilo ali pode sim já ser algum sintoma. Então, a gente faz toda essa avaliação clínica. E aí, sim, submete o paciente a uma prova de esforço máximo, sempre máximo, né? Sempre máximo. Sempre máximo, isso é importante. Isso é importantíssimo. Inclusive, é um dos principais critérios de qualidade do nosso exame. Isso. É que o paciente realmente tenha aquela sensação de que fez o maior esforço possível que poderia fazer. E aí, com isso, a gente dá a segurança para o paciente continuar evoluindo e progredindo. Normalmente, o que é que eu converso com meus pacientes? Olha, você que quer mudar de categoria, tá saindo dos 10 quilômetros, quer correr sua primeira meia maratona, vamos passar por uma avaliação mais completa, vamos fazer agora um check-up mais... esse nome até check-up é meio complicado, porque parece algo padrão, assim. Não, mas na verdade é passar pela... Engessado. Mas, assim, passar pela avaliação clínica, e aí a gente sabe, né? Quando o esporte entra, de fato, ali mudou a mentalidade daquela pessoa, eles evoluem de uma forma incrível. Então, sai da meia maratona, vai para a maratona, já quer correr fazer um Ironman, e do Ironman já querem desafios Eles não se satisfazem com fazer coisa. um tour, né, esportivo, eu vou viajar para andar... fazer cicloturismo, enfim. Aí você tem uma infinidade de modalidades e tudo mais. Fora isso, né? Aí, dependendo da modalidade, a gente está falando muito aqui dos exercícios mais aeróbicos, mas a gente sabe que hoje em dia tem o crossfit, que também é bem intenso. O pessoal de beach tênis e todos os outros esportes que exigem também do cardio. E muitas vezes o pessoal acha que só corredor é que merece passar pela cardiologia esportiva. Muito boa essa... Não, só me corrigindo. Quando eu falei que o paciente tinha que fazer pelo menos um teste ergométrico máximo, mas isso depois de fazer a sua avaliação clínica. Não, com certeza, mas deu pra, eu acho que ficou. Depois de fazer a sua avaliação clínica, que é o que deve ser muito bem feito. Valorizado. Lógico, muito valorizado. Depois disso, e vai para as outras coisas, mas inicialmente... E até porque você falou, Nathalie, que a importância de procurar o especialista que vivencia esse mundo da cardiologia do esporte, até porque é o seguinte, um grande dilema que eu acho que vocês já passaram, e muitos colegas passam, é o eletrocardiograma de um atleta e de uma pessoa saudável.
Com certeza, colegas nossos que não são habituados com a área vão ver eletros de pacientes atletas saudáveis e vão achar que aquele é um eletro patológico. E já vai mudar a vida daquele indivíduo. Como eu já peguei pacientes de irem no nosso consultório para poder pegar a segunda opinião, porque foram proibidos de fazer atividade só por conta do eletro alterado. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também, porque assim, o eletro, antes do teste de esteira, também nos traz muita informação, né? Sim. Muita informação. E o que vocês podiam falar, assim, em relação se vocês já se depararam das alterações? Assim, essa questão das adaptações cardiológicas ao esforço físico, né? A gente sempre tem que ter em mente qual é a dose de atividade física que aquela pessoa faz. Sim. Então, a gente não pode considerar que uma pessoa que vai 3 vezes na semana na academia e tem uma bradicardia com bloqueio do ramo direito, né? Digamos assim. Não, é coração do atleta. Não, não é. Isso. Qual é a carga de atividade física? Qual é a modalidade que ele pratica? Isso. É uma modalidade que realmente... é uma modalidade e uma intensidade que realmente já pode estar trazendo essas adaptações ou não. Então, por exemplo, comigo acontece muito meninos jovens de 15, 16, 18 anos que estão ali querendo entrar no futebol. E aí eles vão fazer o eletro para entrar, foi chamado para algum time, né? E aí eles vão fazer o eletro, e aí tem aquele eletro com bradicardia, com arritmia sinusal. E aí passa, às vezes, por um clínico, nem cardiologista não, você não vai poder praticar. E aí, às vezes, interrompe o sonho de um garoto. Muda a trajetória de um garoto. Que a gente sabe que se vier pra gente, a gente fizer toda a avaliação, muitas vezes a gente vai identificar que aquele rapaz, eu já tive casos de acompanhar a base de times de futebol, né? Que aqueles meninos ali, eles praticam atividade física 3 horas por dia, incluindo musculação com atividade aeróbica, e já tem adaptações. Você vai fazer um eco, você vê já cavidades aumentadas, mesmo tendo 16, 17 anos. Então, realmente, o cardiologista do esporte, quando você está lidando com pessoas que têm uma treinabilidade muito grande, a gente tem muito a diferenciar. Esse olhar aí diferente. Esse olhar de diferenciar, entendeu? Da mesma forma, o contrário. Eu já tive situações também de pessoas que não praticam tanta atividade física assim. E aí, não, porque eu tenho uma bradicardia no sono, que chega a uma frequência de 30, mas é porque eu faço musculação todo dia. E a gente sabe que não é. Entendi. Não, vamos investigar melhor, porque você não tem motivos para ter adaptações tão grandes assim, entendeu? Bem rapidamente. Toda alteração da repolarização ventricular em V5 e V6 é anormal. Você não tem atleta com alteração nessas paredes. Exato, boa dica. Isso aí. Não vai progredir tanto, né? Não vai. Atletas até 16 anos, eles podem ter inversão de onda T de V1 a V3. Perfeito. Mas depois disso, se ele continuar, tem que investigar, né? Isso. E aqueles atletas caribenhos, né? Que é o famoso, os negros, né? Que tem inversão de onda T de V1, às vezes até V4. Mas ele tem que ter supra de ST. Sim. Não existe atleta com infra de ST. Sim, tá certo? Não existe atleta com infra de ST. Teve infra de ST, não é eletro de atleta. Investigar algum... E se tiver inversão de onda T, precedendo a inversão de onda T, ele tem aquele ST suprabobadado. Sim. Tá certo? Assim, são... Dicas, né? São dicas, né? Dicas, bradicardia sinusal nem se fala, né? BAV de primeiro grau, até 400 milissegundos... Tá tranquilo. Não sei se está tranquilo, mas ainda é Pode do ser atleta. adaptação do atleta, é verdade. É a mesma coisa do bloqueio do ramo esquerdo, a gente sempre procura investigar, né? Não considerar normal. Eu tenho uma paciente que ela foi para o consultório, foi mandada por um colega para ver que ela não era atleta, mas ela fazia muita atividade, fazia corrida, fazia essas coisas de... até depois ainda foi no delta do Paraíba, né? Andar não sei quantos quilômetros. Essa história, né? Que o pessoal se apaixona e aí resolve fazer daquilo um estilo de vida. E ela tinha um bloqueio de ramo esquerdo. Doutora, será que esse bloqueio de ramo esquerdo é do coração, que diz do atleta? Não. Eu digo, não, olha, bloqueio de ramo esquerdo
patológico. Exato. É verdade. Temos que investigar, né? Aí ela tinha fração de ejeção reduzida e tal, mas depois recuperou. E o ano passado quis fazer essa corrida aí no Delta do Paraíba, né? Lá, né? É o La Mission? A corrida que é de aclive, declive? É um que você vai... É no Piauí, né? Não? Ou é no Maranhão? Eu conheço... Eu sei que é uma caminhada aí nas dunas, né? Entendeu? E ela queria, eu digo, menina, vai te aquietar, pelo amor de Deus. Aí não teve jeito, não, eu esses tive pacientes que são... liberar com os detalhes lá. Esses pacientes são desafiadores. Eu tenho 2 pacientes que são bem interessantes. Um deles gosta de fazer cicloturismo, de viajar para o exterior, inclusive, Europa, aqui na América do Sul. E ele identificou, através de exames ergométricos, isquêmico, foi para o cateterismo, tinha lesões significativas, colocamos o stent. Só que ele gosta de andar de bicicleta. E aí, duplamente antiagregado. Risco de um trauma, um sangramentozinho. Pois é, fora do país, né? E, doutora, quando é que você vai me liberar? Quando é que você vai me liberar? E o desafio é esse, é você ir ali conduzindo, ó, vamos começar a fazer a reabilitação. Ele topou, fez reabilitação. E aí, agora estamos no desmame do segundo antiagregante, né? Para poder tentar liberar ele, mas mesmo assim, com muitas restrições. Uma das grandes ajudas é você ter uma decisão compartilhada. Exato, né? Com o atleta, né? Exatamente. Com a pessoa que quer fazer atividade física com o paciente, né? Eu acho que é assim, porque existem tantas nuances e tem uns que realmente e aí tem um detalhe importante. Exatamente, porque assim, se você é aquele médico que vai ser o proibidor, que vai proibir de fazer determinada coisa, às vezes você coloca o paciente numa depressão, você coloca o paciente no sedentarismo, e aí ele vai voltar a ter outros fatores de risco, porque ele não pode fazer o esporte que ele gostaria de fazer, e você terminou proibindo. Então, sempre tem que ser uma decisão compartilhada, sempre tem que ser algo realmente muito bem pensado, conversado com o paciente, trazer até às vezes a família para tomar a decisão em conjunto. Olha, o risco é esse, então o que você pode fazer numa situação é essa. Isso, e daí é importantíssimo. O que você falou aconteceu na prática com a corredora cearense, que já foi apresentada várias vezes nos congressos pela insistência dela em correr, ela já tinha uma proscrição para isso. A família foi informada dessa proibição, mas ela persistiu e, infelizmente, num treino ela teve uma morte súbita, né? Ela tinha toda a proibição de critérios para contraindicar. Exatamente. Ela tinha arritmia ventricular complexa durante o esforço, tinha fibrose, não sei se foi da miocardite, não me lembro muito bem o caso, mas era um caso forte e ela teve o evento fatal. Hoje a gente está caminhando assim, né, as várias doenças que antes a gente tinha uma proibição formal de atividade física, hoje a maioria está sendo liberada para atividade recreativa. Né? Atividade para o bem da saúde, né? Para não permanecer sedentário. Né? E algumas já caminhando para a atividade competitiva. Né? Dependendo do genótipo, do fenótipo. Você tem a miocardiopatia hipertrófica, né? Que era extremamente assim, que morria de medo de botar um paciente com miocardiopatia hipertrófica para fazer atividade física. Para fazer atividade física. E hoje a gente tem alguns critérios que dá para liberar, né? Com certas restrições. Com certas restrições. Isso, e manter esse paciente muito próximo do próprio cardiologista. A gente ser uma porta aberta sempre para esclarecer, porque realmente, assim, eles quando o paciente ele já tem uma mentalidade esportiva, ele quer a progressão, ele quer novos desafios, ele não vai aceitar ficar limitado a alguma coisa. Então, tem que ser uma decisão compartilhada. Vamos ver nível de segurança, vamos ver como é que tá. Olha, então agora segura um pouco mais a mão aí, porque realmente passou do limite. E aí a gente ir dosando ali junto com o paciente, esse paciente muito próximo mesmo. Tendo a gente como alguém que vai orientar, dar segurança, mas que
tirar um pouco aquela máscara do meu cardiologista me proíbe. Claro. Entendeu? É verdade, Então, eu acho que esse é o nosso papel em estudar cada vez mais a cardiologia do esporte. Não sermos os médicos que proíbem, né? É muito mais fácil proibir, né? É muito generalizar, mais você fácil. fica com Muito mais insegurança. fácil, Exato. Eu tô com dúvida, não sei se vai... Melhor proibir, melhor proibir. E fala pra ele, e aí você fica tranquilo como médico, mas o coitado fica ali proibido de fazer as suas coisas. É muito mais fácil dizer, olha, você está liberado só para uma caminhada na beira-mar, né? E, na verdade, o que a pessoa quer não é isso. Aí depois ele volta e diz, doutor, eu já estou correndo. Exatamente, entendeu? Vocês pegaram muito casos no Covid de miocardite que evoluiu com arritmia complexa, assim, até em atletas eu estou falando, mas nesse público mesmo. Eu peguei um jogador que ele teve que ser realmente interrompido, né? Ele ia ser uma contratação do Fortaleza e todas as vezes que eles fazem aquelas contratações de última hora, eles mandavam, antes de assinar o contrato, fazer o teste ergométrico com a gente para poder avaliar rapidamente, para fazer, você vai ter que assinar o contrato amanhã. Beleza, vamos fazer o teste. E um desses, que veio de fora, inclusive da Argentina, foi fazer o teste, a arritmia ventricular complexa no teste. Muita. Aí eu falo com o médico do clube, falo, olha, esse daqui não vai poder liberar. Isso é uma revolução. O cara ia assinar o contrato no outro dia. Imagina, vindo da Argentina para assinar o contrato, né? E aí o que acontece? Não confiando na nossa avaliação, pediram avaliação para o Nabil Goraev, lá, né, que era o São Paulo, que nem todo mundo conhece, o respeito que ele tem na área de cardiologia do esporte é enorme, corroborou nossa decisão e falou, esse jogador não vai poder agora fazer atividade. Ele teve Covid. E o Covid a gente fez a ressonância nele. Ele tinha 30% de fibrose. Mesmo? 30%. E eu pedi a ressonância, eu nem estava aqui em Fortaleza, eu tinha feito o teste dele, tinha viajado, falei para o médico de Fortaleza fazer a ressonância, eles não queriam fazer a ressonância, eu falei, essa ressonância, 30% de fibrose. Eu falei, tá proibido, não tem como. Aí pediram a avaliação do Nabil, ele deu também a mesma... provavelmente aposentou, né? Engraçado que eu não perdi o contato dele, ele voltou para a Argentina. Depois de um ano, a gente já faz mais de um ano, foi no Covid, né? Parece que ele repetiu a ressonância lá, a fibrose diminuiu, não sei. Parece que ele voltou a jogar por lá. Parece que sim. E aí que a gente vê isso, né? Essa insistência, porque é a vida deles, né? É a profissão deles, né? Se você condena um atleta desse para o resto da vida, você está condenando a profissão dele. Então, eles vão sempre tentar encontrar um caminho que possa facilitar. Mas aqui a gente tem que ter essa consciência que não pode proibir por qualquer coisa. Esse cenário que você ilustrou é um cenário que realmente eu acho que é consenso. Ninguém, talvez pouquíssimos médicos iriam... Vamos retornar aqui um pouquinho ao teste ergométrico? Sim. Eu queria fazer um desafio aqui à Nathalie. Eita. Sim, vamos lá. vamos sim. E ao Gustavo também. Certo. Assim, o que vocês avaliam no teste ergométrico? É simples, não é nada. O que vocês avaliam no teste ergométrico para dizer que o teste foi bem feito ou não foi bem feito? Para você confiar os critérios de qualidade. Para você confiar no resultado daquele exame e não ficar... Você fala no que a gente faz ou que eu vejo de outros médicos fazendo? Que você recebe no seu consultório. Aqui até uma coisa que a gente vai fazer aqui para a população geral, para ela saber como ela avaliar que está fazendo o exame dela num serviço de qualidade. Eu acho que a primeira pergunta é, você fez o melhor esforço que você podia fazer nesse dia? É a primeira pergunta, não tem para onde a gente correr. Vou checar. E aí, em seguida, a gente vê o tempo de esforço, da fase de esforço. Tem que ter, a gente sabe que não pode ser um exame tão rápido, porque não dá tempo das alterações surgirem. Então, pelo menos ali 7, 8 minutos, né? A gente sabe que ideal ali é de 8 a 12, né? Às vezes passa, porque tem paciente que também te engana, né? Chega lá, eu sou sedentário, não faço nada. Já aconteceu muito. Você pega leve, e aí ele passa 13 14 minutos. Mas assim, a média de 8 a 12, realmente, com 7 ainda dá para aceitar.
A frequência cardíaca, a gente tem que ver subir. E se não subir, justificar por que não subiu. Estava usando algum medicamento? Era uso de medicação, é um déficit cronotrópico, porque obviamente pode acontecer de não subir. Mas tem que estar justificado. Perfeito. E, assim, fora isso, você vê que o médico avaliou pressão arterial de forma adequada, analisou sintomas, justificou motivos de interrupção do exame, né, precoces. Então, às vezes, o paciente ele não atingiu o maior esforço, mas é porque ele estava com uma dor no quadril, alguma coisa que impediu. Então, eu acho que o laudo, ele tem que ser um laudo muito rico, no sentido de se comunicar, de realmente ter uma conversa. Lembrar da recuperação, né? Sim, realmente, lembrar da recuperação. Lembrar da recuperação. Que existem alterações que só surgem nessa fase, né? Então, pelo menos aí 5, 6 minutos de recuperação. Isso. Esperar que o paciente volte a uma frequência cardíaca mais baixa, a pressão arterial mais baixa e tenha também aquela percepção de que está descansado. Né? Então, assim, eu costumo, quando eu estou executando o exame, eu pergunto, está se sentindo melhor? Sentiu que recuperou? Então, eu acho que isso é fundamental. Porque se ele ainda tiver ofegante, sentindo que está cansado, a recuperação não acabou, porque passaram 5 ou 6 minutos, né? A gente continua. Eu acho que a qualidade... Eu acho que a gente tem outro quesito que é importante, que eu olho muito, é a qualidade gráfica. Gráfica também. Porque a gente sofre muito com isso, né? Com qualidade de eletrodo, interferência, limpeza. Você está usando 3 derivações do 12, que ainda hoje eu pego 3. Mudança da diretriz. Mudança da diretriz. A diretriz já disse que não é indicado mais. Exatamente. E a gente vê serviços ainda fazendo com 3. Eu confesso que aí eu já isso a gente tem. Vejo, eu não sei, mas eu já trabalhei com 3, porque eu faço, também, trabalhei há muito tempo. Com 3, 30 anos. Mas não sei mais mas fazer com 3 mais tem. Eu trabalhei. Infelizmente tem. A gente vê muita coisa, né? Na ergometria tem até lugares que fazem que não são nem cardiologista, né? Pois às vezes, assim, algumas coisas que você sabe, tem médico fazendo 2, 3 exames ao mesmo tempo. 2, 3 exames ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa também para o departamento aqui regional, depois a gente criar alguma coisa do paciente saber onde que ele pode fazer um teste bem feito. O paciente saber que ele fez. E o próprio paciente, às vezes, chega no consultório falando, olha, esse teste eu não gostei muito porque eu não cansei. Não cansei, exatamente. Ou ele parou antes de eu cansar. Eu falei, vamos ver se teve algum motivo para parar, se teve alguma arritmia, alguma queda de pressão. Um risco de queda. Uma tontura. Uma má adaptação do paciente, que às vezes acontece. Tem canto que não mede a pressão. Isso é um absurdo. Mas o que eu acho mais absurdo ainda é não medir e dizer que mediu. É pior ainda. Colocar lá todas as pressõezinhas. Não, isso é um absurdo. Realmente é complicado. Tem que pedir. E eu, na maioria das vezes, eu mesmo meço, porque... Porque a gente vê uma diferença grande na técnica medindo e a gente fazendo. Eu meço minhas pressões. Mas a qualidade do exame é importante. Essa questão gráfica, eu ia falando da questão gráfica, do que a Nathalie já pontuou, né, da sensação realmente da percepção do paciente, da riqueza do laudo, acho que é importante trazer o máximo de informação possível. E eu acho que a gente também, como médico, a gente tem que olhar os traçados, porque eu já vi laudos normais e o traçado está alterado. Né? Com certeza. Isso não serve só para nós que somos ergometristas. Eu acho que aí que cabe a questão educativa. O cardiologista clínico, que não é da área, tem que saber pelo menos a noção do eletro alterado no teste de esforço, porque ele tem que fiscalizar o traçado. Ele não pode confiar só no laudo. Desconfiar. Às vezes eu recebo algumas ligações de alguns colegas, dá uma olhada aí nesse exame para mim, eu tô achando que tem alguma coisa, mas disseram que não tem nada, ou disseram que tem, eu tô achando que não tem. Exato. Isso é comum mesmo. É verdade. E às vezes esquece de colocar uma arritmia, que tem na última página que tem todo o traçado, tem arritmia, não tem, mas é importante isso que você falou, Márcia. A qualidade do exame é importantíssima. E já começa, inclusive, pelo preparo do paciente, Pelo preparo. Às vezes, no meu caso, não é incomum de eu suspender o exame porque o paciente não foi com um preparo adequado, uma mulher que vai de vestido, quer ir, às vezes, sem um top, sem um sutiã. Se recusa a tirar a camisa, não quer fazer as coisas. Aí, nesses casos, vamos remarcar, eu abro uma vaga extra para você, mas não dá porque compromete a qualidade do que eu vou laudar. É verdade. Então, isso aí a gente já Eu acho que isso são coisas que a gente pode pensar para posteriormente
educar a população, né? Nem o médico. Isso, exato. Educar a E população, aí ele vai né? saber, Exato. Entendeu? Para ele começar a ele perceber. ter o próprio julgamento dele, né? Falar assim, olha, Exatamente. não tô, Aham. o meu teste tem que ser feito de forma adequada desse jeito, né? Para que saia um Isso, bom exame para exato, você. Exatamente. E também, Perfeito. assim, seria o meu sonho é receber um pedido de teste ergométrico. Às vezes a gente Bem recebe pedido de teste fundamentado, né? ergométrico que, meu Deus, né? A gente não sabe nem para onde ir, É verdade. porque não tem muita coisa. E às Informação vezes o nenhuma. paciente é grave. É E a verdade. gente, muitas vezes, você pergunta e tal, e tem paciente que não sei por que, às vezes ele não relata alguma coisa, ele vai relatar quando ele termina o exame. Ah, doutor, esqueci de lhe dizer que não sei o que. Que eu tenho 3 pontos à frente. Não, às vezes... Só não porque a ponte safena não dá para... É verdade, dá para ver. Mas o estente... Mas os estentezinhos, estente, às vezes, eles não falam mesmo. Não falam. Não fala que internou há pouco tempo, que estava internado. Como eu já peguei casos de paciente que saiu com menos de 30 dias de uma síndrome coronariana Porque eu me aguda. preocupo muito, Não, assim, com a questão jurídica do teste ergométrico, sabe? Assim, eu estava falando até para uma menina que trabalha comigo, a Mariana, que eu digo, Mari, ela passou uma... Ah, doutora, a senhora acha que eu devo ou não fazer esse exame? Eu digo, ela estava com um paciente na esteira. Eu digo, Mari, é o seguinte, hoje eu falando com ela, toda vida que eu tenho dúvida se eu devo ou não fazer um exame de um paciente, eu me vejo na frente do juiz perguntando por que é que você fez o exame dele se você sabia que não Que tinha um podia. risco. Eu também Entendeu? penso um pouco assim, dessa forma. Aí toda vida que eu penso isso, que eu fico de boca fechada, que eu não sei o que dizer, eu digo, não devo fazer esse exame. Não me senti segura, né? Não, pois é assim que tem, verdade. né? Eu acho que vai muito da sua experiência pessoal também, porque por mais que tenha na diretriz, por exemplo, as contraindicações, mas tem um feeling do momento, feeling. você às vezes Exato. percebe que aquele paciente vai complicar, né, que não tem todas as informações na sua mão, como você mesmo falou, no Exatamente. pedido não tem Exato. nada, e vai muito do teu feeling Pois mesmo, vem da um tua paciente, por experiência. exemplo, um paciente com miocardiopatia hipertrófica, o cara não te dá se ele tem obstrução ou não. Isso, se é obstrutivo ou não sabe, Né? se tem... Como é que vai fazer um exame desse? Verdade. Não dá para você Não, fazer. paciente com estenose aórtica grave, que às vezes você... Porque a princípio mesmo, como se diz, né? Tá lá escrito que miocardiopatia hipertrófica é contraindicação. Então, assim, quando a gente vai fazer um exame de miocardiopatia hipertrófica, eu quero todos os detalhes. Entendeu? Assim, Tem porque que ter. é um exame de risco que tem que ser no hospital. Não vai fazer isso outro numa- detalhe outro importante, importantíssimo. exatamente. Né? Tem casos de exames que a gente tem que fazer em ambiente Tem que hospitalar. fazer em ambiente hospitalar, não tem, verdade. né? É engraçado, tem até paciente que procura os serviços que tem dentro de hospital, né? Eu já vi paciente com essa preocupação. Né? Então, a gente tem que pensar também nesse grupo de E aí pacientes. cabe, inclusive, ao médico solicitante também Exatamente. ter consciência Indicar. dessa observação. Indicar para o paciente. Isso, entendeu? né? Você não vai poder fazer em qualquer lugar, você vai ter que fazer no serviço Porque hospitalar, Isso. porque a você gente tem um tem CDI, que saber porque... que se o paciente complicar na nossa mão, quem vai ser chamado não é só o doutor que pediu, não. Quem vai ser chamado é o doutor que pediu e nós que fizemos o exame. Nós temos uma corresponsabilidade. Né? Exatamente. Verdade. Nós também vamos ser acionados pela justiça. Entendeu? E o próprio solicitante também, né? Pois é, Porque os realmente- dois, são os dois. É Exato. o solicitante e o que fez. Isso. A gente vai responder por isso. Então, E sabe uma coisa que veio na cabeça agora sobre a parte de tecnologia? Eu estava trabalhando num lugar onde queria não imprimir, queria que a gente fizesse tudo na tela, salvar em PDF e entregar o exame em PDF. Eu acho que uma coisa que o DERC, como departamento, devia até colocar algo formal, porque eu briguei com a direção dessa clínica, que queria economizar papel. Porque o ergométrico é um exame que imprime muito, né? mas, olha, lá em Messejana, Agora, não tem como a gente lá em avaliar um exame Messejana, desse sem você eles ter... uma vez chegaram e disseram, doutora, eu vou botar uma impressora no corredor e você imprime as 5 salas nessa impressora. Eu digo, de jeito nenhum. Não tem como, Meu né? amigo, eu preciso do traçado, na hora que eu estou Isso, imprimindo. exatamente. Se o cara faz uma arritmia, eu quero saber o que é. Se eu tenho que parar, se eu não Isso, tenho que exato, parar. exato. Eu vou correr, mandar auxiliar correr, aí ela vai me Pegar trazer lá o Isso. papel do outro que Isso. acabou de sair da Isso. sala vizinha, É né? verdade. Não dá, tem que ser o seu examezinho ali, o papelzinho saindo da impressora para você avaliar
né? Sobretudo nos locais que recebem esses pacientes de alto risco. Exatamente. Isso aí eu acho que é imprescindível, né? Nos locais de alto risco. Isso. Quando você poderia pensar nessa possibilidade em locais que têm um perfil de mais baixo risco mesmo, e aí realmente ainda talvez dê uma margem para você... Mas mesmo assim, mas eu ainda acho assim que... a gente sabe que a tela... Eu também. E a tela muda. A tela muda um pouco, muda. E você tem que estar colado na tela, e você calcular ali na hora. Muda E às vezes a alteração... Você pensa que é um infra, é maior, é menor. maior, menor. Aquela alteração exatamente. Apareceu e depois sumiu, aí a gente fica meio perdido exato. ali, é verdade. Não, tem que ser impresso na hora. Na hora. Com certeza. Certo. Ao vivo. Isso, é importante. Aí eu queria até fazer uma pergunta para saber a experiência de vocês. Em alguns casos, a gente, e inclusive a própria diretriz dessa vez, ela ajudou bastante, não começar o exame a depender do nível de pressão arterial, Sim, né? Sim, importante isso. 180 por 110, ela coloca como marco isso, pra gente 180 não por começar. 110, exatamente. E aí eu já vi em Aliás, alguns ela bota aí serviços- maior que 110. maior ela que não, 180. ela não Não, bota o maior maior não. igual, Ela bota né? maior ou igual a 180 e maior que 110. Né? Tem esse detalhe mesmo, Tem. Márcia, é verdade. Tem. você Pois fala. é. E aí eu queria, assim, eu já vi alguns serviços que medicam o paciente para conseguir fazer o exame. Aí, Messejana, a gente faz isso. Pronto. Mas a gente faz isso por quê? Porque o paciente é do interior. É isso que eu ia O falar. paciente se tem marcou muito mais aquele uma exame questão com social dificuldade. por trás. É, uma questão social. O paciente marcou aquele exame com dificuldade, apesar da gente ter muita vaga, mas eu não sei o que é que acontece que tem essa dificuldade. Uhum. Então, assim, a gente medica Uhum. na tentativa de reduzir Isso. e medica com uma medicação que talvez não faça tanta ação sobre as coronárias, IECA. um IECA, Uhum. né? Isso. Certo. Tá certo? A gente faz e baixou ali para 160, 170. A gente está fazendo o exame dele. Isso. E fica de olho Tá. na pressão mais perto, né? Eu ali. nunca tive complicação, Eu também graças a não. Deus. Em relação à tive. pressão Em também relação a não. isso, assim, eu também não. eu já tive pressões altíssimas. Eu tive um paciente que subiu, nem deu mais para medir. Quando Eu a já menina peguei estava muito no isso esforço. Não deu para me, doutora, Impressionante. porque não Pegou passou no de fio 300. lá no 30 lá, né? É. Isso aí. E mais assim, graças a Deus, o que eu acho muito bom do teste ergométrico, do esforço, é o seguinte: as alterações de esforço induzidas, elas são esforço induzidas. Quando você para o esforço, Exato. a tendência é elas verdade. sumirem, né? É verdade. Exato. Então, isso dá uma certa tranquilidade. Isso, uma certa segurança. É verdade. Dá uma certa tranquilidade. Mas é isso, assim. Mas a muito gente... aliado a essa questão social, Mas né? existe, por exemplo, eu trabalho já em outro local, né, que faz teste ergométrico, que eu não tenho uma medicação para fazer na hora. Uhum. Não tenho, assim, porque precisa dispensar, ir para a farmácia, não sei o quê. Aí vai ser 1 hora, 1 hora e meia para você esperar Não tenho. burocracia. Então, Eu acho que- nesses eu digo, não, retorne o seu médico e Isso. peça para ele ajustar um pouco mais. É porque tem alguns a medicação. pacientes que têm o famoso fenômeno de jaleco branco, chega na sua frente sim. muito tenso, e às vezes até dando uma acalmada nele, pede para esperar um pouquinho, vamos Não, reavaliar daqui a às 20, vezes 30 eu troco, minutos, né? né? Isso, eu acho Eu que- troco, Isso. Eu sigo muito essa traz linha. um outro, deixa ele Isso, lá esperando um pouquinho. isso, Estimula a beber exatamente. água, né? Relaxa um É, pouquinho, relaxa, o paciente vem um com muito pouco. medo, muita É, tensão. vem. Uhum. É difícil um paciente que não venha com medo fazer Fazer teste teste ergométrico, né? ergométrico, isso é É verdade. verdade. A gente E eu tem digo que alguma coisa que eu acalmar. ensino para os residentes. Pessoal, não adianta falar demais para o paciente. O senhor vai andar para frente, a esteira vai andar para trás. Ele não está ouvindo. Verdade, Ele não está verdade. Ele não ouvindo. ouve. É melhor você botar, você vai caminhar na esteira, fica ali pertinho dele, vamos andando. Vai Não, explicando melhor na aqui. hora, isso. Mas não adianta encher de informação antes ali, que ele não Ele só está tá com ouvindo. tensão, ele só tá tenso. ele só tá Inclusive tenso. achando que ele tem que passar no teste, né? De alguma forma. Ele pergunta, Exatamente. passei no teste, né? Passei no teste. essa E é uma- pegando esse gancho, eu acho que é importante até para a gente falar para as pessoas que estão ouvindo em relação à segurança de fazer o exame, Aham. porque quando a gente olha a diretriz e fala dos riscos, por exemplo, eu nunca peguei nenhuma morte súbita Também não. Não, nesses não. 30 anos que eu faço Eu já peguei ergometria. parada, mas morte Não, súbita. parada também não. E a taxa de frequência aqui que você vê de complicações é Pra uma 10 para cada mil. 10 mil 10 mil, exames, é. né? Eu acho que eu já fiz bem mais de 10 mil exames, É. mas nunca peguei, graças a Deus. né? E as outras complicações estão elencadas aqui não são complicações Talvez fatais. a sua tenha ido do meu 10 mil. Pode ter sido. Não teve nenhuma na Pode sua, ter sido. teve no meu 10 mil. E as outras, assim, para mostrar a segurança, são as arritmias, né, que podem acontecer,
a maioria delas aqui realmente, ou um infarto mesmo, assim, uma síndrome coronariana aguda, mas também a incidência é pequena. Olha, isso é interessante, porque até na insuficiência cardíaca, pacientes graves, que a gente faz cardiopulmonar, a gente não tem complicação. Olha aí, isso. Sabe, assim, não tem... Isso. Aliás, assim, faz cardiopulmonar que eu tive complicação de ter que fazer medicação de... Não lembro. É um método seguro, né? É um método seguro. E aquela coisa mesmo de a gente ter o feeling de saber que a o hora paciente de parar e tudo, Eu né? acho que o maior motivo de interromper sem ser por esforço máximo, no meu caso, na minha experiência, pelo menos, é o risco de queda. Quando é aquele paciente que não está ergonômico ali, não está se adaptando bem. Mal adaptado. E aí você para... Para ele não cair, é melhor. Agora, tem aqueles casos também, né, Nathalie, que a gente... Se bem que faz tempo que eu não pego um caso desses, de infras exagerados, né? Sim. O paciente infrou na sua frente mais de 3 milímetros ali, né? E ele ainda tá com gás, e nem chegou na frequência máxima, né? Não, mas aí você tá amparado pela diretriz. Não, isso, amparado pela diretriz. Mas eu fico me lembrando agora, faz muito tempo que eu não pego um paciente desse, mas que é um outro critério que você pode interromper sem chegar lá na frente, mas né? assim, espera chegar no 3, porque às vezes o pessoal também interrompe com 1 milímetro, 2 milímetros. Não, é verdade, Isso. Eu só interrompo acima de 3. Exatamente, eu pronto. também. Assim, 3, fez 3. Eu só interrompo. Quando tem infra, eu só interrompo quando eu estou convencida de que é isquêmico. Que ele é isquêmico. Eu também, exato. Né? Mas A lógico mesma que vai ter coisa é a uma hora arritmia. que... Eu já vi situações de colegas que interromperam o exame porque fez um leve bisgeminismo, assim. Não, sei lá, menos de 15 segundos, 10 segundos. Você tem que deixar, porque às vezes passa. E aí volta normal. E aquela confusão do bloqueio de ramo esquerdo que o pessoal acha que é ataque ventricular. Aí quer parar também. Aí o residente pergunta, doutora, quando é que a senhora para quando tem taquicardia ventricular? Se tem taquicardia ventricular, a senhora para, eu digo, é o seguinte, a primeira eu só tomo um susto, porque quando eu vejo ela desaparece. Desaparece rápido. Essas que são pouquinhas, 3, 4 batimentos. Eu vi ela desaparecer, eu espero. Se ela continuar e for se mantendo, for piorando e tal, aí não, aí tá na hora de parar. Né? Exatamente. É verdade, é isso aí. Eu acho que é isso. O método é bem seguro, a gente tem poucas complicações na nossa vivência diariamente, né? Tem as estatísticas, mas eu acho que no nosso dia a dia são poucas, né? Eu acho que é... Mas que, apesar de ser seguro, a gente não pode abrir mão da segurança, né? Sim. Sim. E falar da segurança e a questão dos equipamentos. Isso. Outra coisa que o DERC também, não sei como é que é, mas a gente tem que também... O próprio paciente se preocupar se está indo num ambiente... Mas ele só pode se preocupar se ele tiver o conhecimento. Então, isso. Esse ambiente aqui... Essa educação que a gente tem que tentar passar. Qual o suporte que essa clínica tem para alguma intercorrência? Exatamente. Para alguma emergência, né? Tem carrinho de parada, tem desfibrilador. Eu tenho algum suporte de ambulância para transferir esse paciente para algum lugar. Exatamente. Se eu não estou dentro de hospital, né? Lógico. porque trabalhar dentro de hospital é dá uma mais segurança fácil. muito maior, né? Tranquilo, tranquilo. Lá no HRU a gente trabalha e tem... Eu só trabalhei fora do hospital naquela época, até que você trabalhou comigo na clínica, depois eu digo, não. Não é? É só em hospital agora. Dá uma segurança muito maior, não tenha dúvida. Eu trabalho fora de hospital, mas eu realmente faço aquela triagem. Eu sei. Para classificar como baixo risco. E não é incomum de eu dizer, não é aqui o seu lugar, você vai fazer no ambiente hospitalar. O último caso que eu tive foi de um paciente que tinha tido um quadro, uma dor torácica tipo B, chegou a procurar emergência, dosou enzimas, mas fez só uma enzima. Com menos de 6 horas, ou com menos de 6 horas de dor. Aí veio 2 dias depois para fazer o teste ergométrico. Eu falei, não, você não vai fazer aqui, vamos procurar um serviço hospitalar, porque não está tão fechado o seu caso, dor muito recente. E aí eu encaminhei. Então eu tenho esse cuidado, né? Eu acho que se a gente está num local que não é hospitalar, a gente tem que ter a consciência de que ali tem que ser baixo risco. Pode acontecer intercorrência? Pode. É por isso que tem o carrinho de parada, que está preparado, tem o protocolo de intercorrência, mas a gente também saber a hora de dizer, não, esse paciente não é o perfil ambulatorial. E a própria diretriz dá os perfis que você não deve, de maneira alguma, fazer fora do hospital. E na dúvida é melhor encaminhar para o hospital. É verdade. Aqueles que tem que fazer em ambiente hospitalar, né? Ela fala. Uma intercorrência comum, eu acho que até ilustra também a realidade, eu acho que vocês pegaram também muitas vezes, é a reação vasovagal pós-esforço, né?
ali na recuperação, né? Mas ultimamente eu tenho tido Eu tô pouca. tendo um pouquinho Eu também. atendi há 2 dias Foi, atrás eu tive muito também. forte. Ele Eu ficou tive muito também. em potência. Eu tive Eu que tive deitar ele há na 15 esteira. dias. Porque ele ficou tão... Eu deitei ele na esteira, levei, e aí a gente começou a realmente fazer as manobras. Eu já estava pedindo ali para fazer a infusão, ele melhorou. Aí, mas que jovem, é uma reação comum, né? Isso, a gente vê muito o quê? Em jovem, qual é a realidade de vocês? A minha é em jovem quando faz um esforço muito grande. Muito grande. E aí, quando eu pego um menino de 18 anos, que eu vejo que ele vai e ele quer gás, eu falo, vou me preparar aqui para uma vasovagal. Porque ele vai para a frequência cardíaca de 200. Aí, quando chega no primeiro minuto da recuperação, segundo, eu pergunto, você tá bem? Começa aquela náuseazinha, aquele mal-estar, pressãozinha 9/6, daqui a pouco ela vai para 7, pode deitar, vamos deitar. Você descreveu meu paciente dessa semana. Uma coisinha, às vezes, quando eu faço esses pacientes, uma coisa que eu já digo no começo, quando ele entra na recuperação, eu digo, ó, se você sentir tontura, me avise. Me avise, Assim que começa a sentir. Porque quando é assim, tô ficando tonta, eu digo, deita. Que eu não quero. Exato, não quero correr riscos, né? Agora, se você quiser dar diagnóstico de vasovagal, né? Mas tem umas muito exageradas, que elas são... Eu já tive uma parada, Que vai por com... vasovagal. Porque tem o componente tanto da pressão assim, quanto da frequência cardíaca. Os dois juntos é muito ruim. O cara bradicardizou tanto. Isso. Que ele simplesmente ficou da cor de um papel, suando. Né? Foi lá na época que eu fazia na clínica. Foi por isso que eu acho que eu deixei de fazer o exame. Eu tive também na clínica um caso das duas manifestações. Suando mesmo, e eu tive que jogar ele no chão, porque o cara não atendia o que eu pedia, que eu dizia deita na esteira, e ele nada, e eu joguei ele no chão, e aí... Chamei outro colega, a gente começou a massagear e tal. Aí, quando a gente fez uma forcinha nos peitos dele, aí ele... Despertou. Mas passou o dia inteiro na clínica... Observação. Recebendo soro fisiológico. Porque quando ele se levantava, ele aí... tem uns que demoram muito para recuperar. Impressionante. Então... Agora, não tem correlação desses pacientes com prognóstico em relação a mau risco, né? Não tem, né? Realmente, não cabe tem. a gente orientá-los como fazer atividade intensidade, física. Né? Intensidade na hora de desacelerar, fazer uma desaceleração. Existe uma... Não brusca, né? Lenta. Como é que diz? Existe um tratamento, né? Baseado em exercício que modula, né, digamos assim. Chama reabilitação autonômica. Isso, interessante. A gente tentou começar isso daí, mas assim, é um negócio que dá muito trabalho, porque assim, os casos que você manda para isso são casos realmente graves que o cara... Não entendeu? tem estratégia, então, né? toda vida que ele fica ali, ele desmaia, ele vomita. Então, você tem que ter um local apropriado. Né? Tem que ter uma maca do lado, onde ele está fazendo atividade física, tem que ter uma pessoa só para ele ali do lado. Então, assim, ficou meio que inviável a gente fazer a logística, né? Da reabilitação. É verdade. A logística. E sobre o tema cardiologia do esporte, vocês queriam comentar mais alguma coisa? Sobre algum item que deixar com alguma informação adicional? Que a gente voltou para o teste ergométrico para finalizar? Ou tem mais? Não, eu acho que assim... Só a questão que eu acho que... Até curiosidade que eu tenho também, é que a gente vai passar cada vez mais a ter, é o coronariopata grave que quer fazer exercício. Quer ser atleta. Que quer ser atleta, né? E a gente orientar esse paciente que tem doença coronariana grave e quer fazer atividade mais intensa, e o que a gente poderia contribuir para isso. Até porque a gente já falou, né, que não pode proibir tudo, mas eu acho que é um universo cada vez mais comum no nosso consultório, por conta dessa longevidade que está aumentando, por conta do querer fazer exercício mais intenso. Eu acho assim, que a gente tem que ter a visão de que a atividade física competitiva também não é para todos, né? Certo? Principalmente para o coronariano grave, que tem disfunção ventricular,
que faz arritmia no esforço, Isso. que tem isquemia residual. Isso. Então, perfeito. esse coronariano É é isso para aí. ele fazer atividade física Recreativa, lazer, moderada, né? Dentro Certo. de orientações, Sim, né? sim. Atividade física moderada, Certo. não atividade física Perfeito. E competitiva, está porque ele muito tem próximo. um risco aumentado de ter Isso. um evento durante o esforço. Perfeito. Né? E esse paciente é o que tem que estar mais próximo mesmo do cardiologista especialista em exercício, Principalmente né? disfunção ventricular, né? Uhum. Uhum. Agora, Baixa capacidade física. isso. Aquele que não tem esses critérios que você falou, Márcia, a gente pode ser um pouquinho mais Pode. né, Se permissivo, ele, né? por exemplo, um cara que tem lesão única, Isso. tratada, Certo. teste de esforço máximo limpo. Bem Esse cara medicado. pode fazer atividade competitiva. Pode. Uhum. Ele tem algumas lesões de 40%, 50%, Mas que aí não são maiores que 70%, Isso, não são né? mais 70%, não provoca isquemia. Não provoca isquemia. Tá certo. Ele Isso. pode. Perfeito. Muito bem. Acho que outra coisa também que é importante é a gente saber que, a depender da modalidade, né? A gente hoje tem muitas modalidades assim, na população comum. E essa pessoa saber que não é toda modalidade, não é ser atleta de qualquer modalidade que vai te trazer saúde cardiovascular. Aham. Sim. Então, por exemplo, a gente tem o pessoal de fisiculturismo que trabalha Sim. só com Aí musculação. nós já vamos entrar noutra polêmica. Isso, outra polêmica Pode ser outro grande. podcast, né? Polêmica Outro grande. dia. Realmente é outro Deixa podcast. para outro Mas, assim, podcast, porque essa polêmica aí é enorme. É impressionante, é Pois verdade. Mas assim, eles se autodenominam atletas, né? Mas que muitas vezes, a depender da modalidade, você está colocando o seu risco cardiovascular aumentado, né? Você está aumentando o seu risco cardiovascular. Isso. E a gente tem que ter muito essa consciência na população comum mesmo. Não é toda atividade física, não é toda dose, quantidade, modalidade que vai te trazer o benefício. Então, estar ao lado do seu cardiologista é fundamental para realmente garantir Na verdade, tem uma polêmica de até onde a atividade física é benéfica, né? Até onde ela começa a fazer a mal. curva, né, Quando que começa a aparecer fibrilação Sim, atrial, sim. né? É verdade. Quando você tem liberação de marcadores de necrose miocárdica, Sim. né? Tudo isso ainda está em andamento, em estudo, Uhum. né? Vale a pena você fazer uma atividade física tão intensa que libere troponina na circulação? Isso vai trazer fibrose para o miocárdio, Entendi. né? Exato. Então, isso ainda Tem muita coisa está ainda para para ser pra gente descoberto bastante e coisa ser, né? Com Avaliado. certeza. Uhum. Com certeza. Eu acho que é isso, né, gente? A gente Conversa boa. foi. Pô, eu gostei muito Vamos bem. marcar outra. Vamos marcar outras, exatamente. Com certeza. E assim, só para finalizar em relação ao simpósio, então vai ter no Congresso Cearense. Sim. Não esquecer exatamente isso, né? Lembrar os nossos colegas, o simpósio, o primeiro simpósio do Departamento de Ergometria do Ceará, que vai ser durante o Congresso Cearense de Cardiologia, e que a gente vai ter esses dois representantes lá da diretoria, convidados, né, da direção nacional, que estarão aqui com a gente discutindo assuntos interessantes também. Muito bem. Né? Chamar todo mundo para ir, para fazer quórum no nosso... a data que vai ser os cofundadores, É. todos lá. Muito bem, Pois é. vamos lá. Então é isso, gente. Eu acho que foi bom, né? Muito foi bom. ótimo. Uhum. Foi uma discussão boa. Espero que a gente tenha contribuído aí para mostrar um pouquinho do nosso método aí para as pessoas e saber que ele é rico, ele não é um método só de infra de ST, Não mas é tem só muita de infra de informação. ST, não é. Exato. A gente pode ajudar bastante a cardiologia aí, né? E Como ajudar método. o clínico a tomar decisões, né? Exatamente, Nathalie. Exatamente. Muito bem, gente. Então, E, assim, sempre que for fazer um laudo, lembrar que alguém vai receber o seu exame Uhum. né? perfeito. e que ele está querendo uma resposta. Isso. Né? Exato. Isso. E que você expresse da maneira mais clara possível Uhum. o que ele está querendo saber. Perfeito. Exato. Muito bem. Então é isso, gente. Vamos encerrar. Agradecer mais uma vez o apoio da SBC Ceará e vamos nos ver em breve. Em breve. Tá? Com certeza. Até mais, gente. Até mais.